Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei aí a hora que vocês estão nos assistindo, mas hoje é sábado, dia de a gente comentar os assuntos da semana. Eu fiquei fora, esses dias, como já expliquei no meu vídeo anterior. Então, gente, pelo amor de Deus, acumulou vários assuntos, que trazem o interesse de a gente comentar aqui. Mas antes que a gente comece a comentar e trazer todos os problemas, roda a vinheta. Hoje, sábado, 18h30, Estamos retomando aí os nossos vídeos com os assuntos principais da semana. Como eu fiquei aí afastado dos vídeos, acumulou-se uma série de barbaridades na internet e que a gente hoje vai tentar fazer um condensado, Vou tentar resumir, porque senão o vídeo aqui vai dar 2 horas de duração. Tá ok? Eu vou dividir os assuntos entre a conversa do Bolsonaro no BRICS, a conversa do Bolsonaro no G20, Tem também um detalhe aí de um videozinho que ele colocou no Twitter durante a conferência do G20, Temos que comentar, o Twitter que foi apagado do Bananinha, o Eduardo Chapero, é isso? A resposta dura da China, que teve. E aqui eu vou deixar para o final um assunto para a gente conversar e mostrar aí o caráter desse nosso presidente da República, tá bom? Bom, gente, o primeiro assunto aí que eu vou tomar a liberdade de comentar com vocês foi a conferência do BRICS. BRICS, para aqueles que não conhecem, é um grupo aí formado entre Brasil, Rússia, Índia, China e S de South Africa, de África do Sul, tá? São 5 países aí que se uniram, na tentativa de alavancar as suas relações comerciais, tá certo? Bom, durante essa reunião, o Bolsonaro, para variar, fora do contexto, como sempre, coloca aí que a madeira, que nós estamos sendo injustiçados, que no Brasil não tem queima de florestas no Pantanal, não há retirada de madeira ilegal na Amazônia, mas, tem determinados países que compram a madeira ilegal do país e nós vamos denunciar esses países. Deixou até um recado para o no meio dessa reunião do BRICS, e que na verdade até ficou assim, o pessoal lá meio que constrangido, O Putin, o Lin, o indiano, Ao invés de aproveitar a reunião para aproximar o Brasil da Índia, que é um país com 1 bilhão e não sei quantos milhões de habitantes, que tem se desenvolvido muito na área tecnológica, não, ele preferiu fazer esse tipo de denúncia, dizendo que a Polícia Federal até desenvolveu um processo de tipo DNA da árvore e que consegue identificar e não sei o que lá. Aí eu fico pensando e vejo que a gente não tem jeito. A gente está realmente numa enrascada, cara, que é absurda. Se nós descobrirmos quem compra a madeira, obviamente nós também descobrimos quem as vende. Então, ao invés de nós prendermos e darmos a lição àqueles que vendem a madeira ilegal e cortam a madeira ilegal,
Vai o presidente, de uma maneira infantil, né, falar que países compram madeira do Brasil ilegal. Como se fosse lá Angela Merkel assinar, o Macron assinar, um pedido de uma madeireira que extraiu ilegalmente a madeira lá da Amazônia. E não tem desmatamento, né? Então, dona Polícia Federal, por favor, antes de vocês colocarem o nome dos países, que na verdade são empresas, muito provavelmente, que importam essas madeiras ilegais, prendam e tragam a público quem são os caras que cortam essa madeira. Porque eles estão aqui no Brasil. E é a obrigação de vocês, da Polícia Federal, de trazer essa informação a público antes de sairmos aí acusando gregos e troianos. Mais um detalhe, que é importante: mais de 35% da madeira ilegal cortada na Amazônia, ela é comercializada no próprio Brasil, nas regiões Sul e Sudeste. Então, Bolsonaro, antes de você sair por aí falando abobrinha, né, que tal corrigir primeiro o país, né, internamente? Nós darmos um jeito aqui, né, de colocarmos e nos posicionarmos dentro do nosso próprio país, olhar para o próprio umbigo antes de sair falando besteira. Aliás, vou fazer até um comentário aqui meio chocoso, que os bolsonaristas vibraram e, na verdade, o Putin usou de um sarcasmo ímpar, né, que falou que o Bolsonaro é o símbolo da masculinidade, que, né, ele estava tirando um sarro da cara do Bolsonaro, porque vem ele, Bolsonaro, querer comprar briga com o mundo, né? Quando acaba a saliva, vai a pólvora. Quando é a madeira aí dos países aí contra a Europa, é a briguinha com o Xinling lá na China, né? É a briguinha com o argentino aqui do lado, não foi na posse, nem mandou ninguém na posse do Arce na Bolívia, e com isso nós vamos cada vez mais nos isolando e tornando cada vez mais um país pária. Mas essa é a nossa política externa, comandada aí pelo famoso Ernesto Araújo e, como diz o Vila, o tal do Beato Salu. Ok? Bom, gente, na reunião do G20, esse é o outro assunto, que foi até promovido essa reunião pela Arábia Saudita. Para variar, o Bolsonaro aí lavou, né, a sua alma desfilando um monte de bobagem, um monte de impropérios, entre os quais o pior de todos, na minha opinião, dizendo que no país não existe racismo, que isso é uma coisa importada, que na verdade não tem nada. Ele tinha dito um dia anterior que ele era daltônico, e por ser daltônico, Bolsonaro, é que você não consegue enxergar as coisas direito, né? Então nós passamos mais uma vez vergonha, porque quando ele vai lá e critica o OMS, critica o OMC, né, essa politiquinha, né, chinfrim, descoordenada, né, ditada por como é que eu vou definir? Por um cidadão, né, que teve a coragem de dizer que o nazismo é de esquerda em Israel, né, que foi indicado pelo grande filósofo guru desse governo, que não tem nem curso médio, chamado Olavo de Carvalho. Esse é o Beato Salu, né? O nosso chanceler, que jamais foi embaixador. Mas a grande pérola, gente do céu, durante esse processo do G20, né, durante essa entrevista, essa conferência do G20, para aqueles que não conhecem, o G20 também é uma reunião promovida para tentar um acerto comercial entre as 20 maiores economias do mundo, na qual o Brasil faz parte. Estamos deixando agora o 10º lugar, mas até então, até pouco tempo atrás, nós éramos a 10ª economia do mundo, e nós temos então sentado nessa mesa.
Mas voltando à historiazinha, no Twitter do Bolsonaro, tem lá um filmezinho. Eu acho que, se não me engano, foi apagado esse Twitter. Mas o Twitter é uma coisa que fica eterna, né? Tem um filmezinho que é uma história de um gigante que está segurando uma pedra, né? E nesse processo de segurar essa pedra está prestes a cair numa vila feudal, né? Então ele está lá num esforço hercúleo, segurando a pedra para que a pedra não caia na vila e mate todo mundo. Ele pisa com o seu calcanhar numa igreja e destrói a igreja. Aí os habitantes, que são miniaturas, esse gigante é um gigante de pedra, né? Começam a tirar flechas, pedras contra o gigante. O gigante, num momento de fúria, olha para a vila, olha para a câmera teórica, que é um desenho animado, ele fica enfesado e larga a pedra para destruir a vila. Então eu entendi, já que era um Twitter do presidente, que é isso. Ele vai largar o brasileiro ao Deus dará, porque, coitado, ele está sendo apunhalado, crucificado, maltratado pelas costas, né? E, gente, esse videozinho está na internet, eu vou deixar o link aqui para vocês verem. Eu não vou colocar o vídeo no ar, porque eu respeito aí os direitos autorais, né? Mas vou deixar o link para vocês darem uma olhada e faço questão que vocês olhem desde o início, porque o Gabinete do Ódio, o Carluxo, sei lá quem foi que colocou esse vídeo, eles tiraram os 10, 15 segundos iniciais do vídeo, que são fundamentais para que você entenda a história. Esse gigante maluco aí, esse gigante de pedra, ele constrói montanhas. E ele, numa atitude impensada, ele coloca uma puta de uma rocha em cima de um cume de uma montanha que está, assim, na direção da vila, né? A vila está aos pés dessa montanha. E essa rocha enorme, monstruosa, começa a rolar em direção à vila e ele vai lá e segura a pedra. Tá certo? Então, o que acontece? Na verdade, é aquilo que acontece no governo Bolsonaro. Ele não assume as cagadas dele. E a cagada do gigante foi ter posto essa rocha, sei lá por que cargas d'água, em cima do cume de uma montanha que aos seus pés estava vilarejo. Né? Então, não é que houve um ato heróico, o gigante estava corrigindo uma grande cagada dele. Agora, ele não aguentou, né? Ele pisou numa igreja, né? Tem um simbolismo aí muito grande nessa história como um todo. Esse é um videozinho de 2 anos atrás, tá? Tem todo um simbolismo, o povo vai lá, tira a flecha, ficou puto, né, com o gigante, pelo fato dele ter colocado a rocha lá em cima do cume, ameaçando a vilazinha, e depois por ele ter pisado na igreja. Então, a história não é bem essa, né, que está lá no Twitterzinho do senhor Jair Bolsonaro. Para variar, mostra a índole, né, e o caráter que esse presidente tem, tá certo? Bom, gente, esse vídeo aí chama A Tale of a Moment and Inertia. A Tale of a Moment and Inertia. É um videozinho, estou deixando aqui nas observações o link para vocês darem uma olhada e seguirem aí e entenderem os comentários a respeito. Bom, nós temos muitos assuntos, né? Na verdade, assim, os assuntos não terminam, são vários, não é interminável. Esse governo não tem fim, né? Os assuntos com o governo não tem fim. Mas eu vou resumir hoje, a semana que vem a gente volta a mais assuntos. Eu vou resumir agora ao Twitter que o Eduardo Bananinha colocou para variar, né? Fazendo merda, né? Que ele colocou dizendo que o Brasil não iria comprar tecnologia chinesa para o 5G por causa que até o Trump, né,
já tinha vetado e que a tecnologia chinesa rouba os dados dos cidadãos e aquela babaquice que só a família Bolsonaro é capaz de produzir, né? O Bolsonaro e o Trump, que graças a Deus vazou, né? Bom, aí, não porque a tecnologia da Huawei nós não vamos comprar, porque ela rouba dados, né? Tá a mando do governo comunista chinês, e botou lá um monte de merda no seu Twitter, né? O cara que não se esqueçam, presidente da Câmara para Relações Exteriores. Presidente das Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, além de ser filho do presidente da República. Mas como todo ser ignóbil, né, ignorante, ele não sabe o que escreve, não sabe o que fala, não sabe o que diz, né? Mas a China, dessa vez aqui, distribuiu uma nota duríssima contra o nosso Eduardo Chapista e contra o governo do Bolsonaro, obviamente, né, criticando de maneira efusiva esse tipo de afirmação. Agora vem aqui, pessoal, me conta uma história. Você aí, me conta uma história. O teu maior parceiro comercial, responsável por 35% das tuas exportações, né? Responsável aí por mais ou menos 60 bilhões de dólares de importação, tá ok? Você é o maior investidor hoje no país em infraestrutura, tá? Você tem um negócio, você tem um business, né? Você tem uma coisinha. Teu maior cliente, né? Compra, vamos dizer, 35% da tua mercadoria. Você vai lá e vai xingar o seu cliente, vai fazer ilações contra o seu cliente. Mas isso só pode partir dessa cabeça doentia, né? Que é a cabeça do senhor Eduardo Bolsonaro, que, aliás, está na hora da Câmara tirar esse cara dessa função, porque é uma atrás da outra, né? Senhores deputados, pelo amor de Deus, não dá para aguentar mais um sujeito desse daí como presidente dessa Câmara aí, né? De Relações Exteriores. Não dá, é inacreditável, tá certo? Aliás, aqui eu vou fazer um comentário sobre o comunismo da China. Vale a pena. A China não é mais comunista faz muito tempo, né? A China é uma ditadura comandada pelo Partido Comunista. É um outro papo. É uma ditadura, sem dúvida. Mas desde quando ela abandonou o livrinho vermelho do Mao Tse-tung e passou a respeitar o capitalismo, hoje o maior número de milionários do mundo se encontra, sabe aonde, gente? Na China. Não estão dividindo com ninguém, não tem lá a divisão de não. Vão para Macau. Macau é uma ilha, né? Onde os grandes cassinos investiram como se fosse Las Vegas e vão ver os jogadores lá, quem são, o número de apostas, o valor das apostas. Vale a pena se você começar a falar bobagem, né? A China tem um partido comunista, sim. É ditatorial, sim, tá? Mas o comunismo já foi abandonado, há muitos anos, há mais de 20 anos, né? Então, quando você for falar alguma coisa, é melhor você estudar, é melhor você entender o relacionamento que existe, né? Ao invés de sair proclamando absurdos por aí. Tá ok? É cansativo. Toda hora você tem que vir aqui e explicar as coisas básicas e necessárias. Mas eu estou falando também de um sujeito que o QI dele deve ser menos 5, né? O filho 027, 28, 47 do Bolsonaro é um caso a ser estudado pela psicopatia brasileira. Tá ok?
é um absurdo. Bom, gente, eu vou terminar o vídeo de hoje com um lembrete para vocês. No vídeo anterior, agora que a gente colocou ontem no ar, nós falamos sobre a evolução das vacinas da Covid e sobre a obrigatoriedade da vacinação em crianças e adolescentes, que está lá no ECA, no Instituto da Criança e do Adolescente. A vacinação é obrigatória, ok? E eu fui lembrar, né, que em março desse ano, o senhor presidente da República assinou um decreto, que eu faço questão aqui de ler um pedacinho dele. Assinou uma lei de número 13.979, que ela foi sancionada em 6 de fevereiro de 2020 pelo excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Onde, no seu artigo 3º, inciso 3º, determina a realização compulsória da vacinação e outras medidas profiláticas com relação à Covid. Então, my friends, meus amigos, meus chapas, né? Esse papo de que vai vacinar quem quer, vacinar não sei quem, não sei o que lá, é mais uma conversa mole para vocês acreditarem. Aí vem os filhotes de Bolsonaro, esses bolsominions, o gado mugidor, né? Que eu aconselho a vocês tomarem a vacina contra a febre aftosa, né? Não vai tomar Covid, deixa a Covid para nós, tá bom? Então eram esses os assuntos que eu tinha aí resumido durante a semana. Vocês podem procurar aí na internet, nos jornais, de preferência nos jornais sérios, né? Esqueçam aí as mensagenzinhas de WhatsApp, porque isso não existe, entendeu? Então era esse o recado da semana. Na próxima quarta-feira a gente está de volta, 20 horas, com mais vídeos aí relativos. Eu abandonei esse negócio de temas da semana, porque o governo virou uma zona, né? Esse governo virou uma piada. Então eu abandonei assuntos, temas da semana, querendo explicar o inexplicável para muitos. E nós vamos fazer os comentários aí, sempre dos assuntos que impactam o nosso dia a dia durante a semana. Quarta-feira, 20 horas, aguardo vocês. Muito obrigado, que vocês tenham uma excelente semana e tamo juntos.